Bom dia, turminha. Tudo bem? Hoje, terça-feira, vamos para a nossa aulinha de matemática. Hoje, nós temos uma aula chamada simetria. Simetria. Lembra que nós falamos na aula passada? Nós falamos sobre os triângulos, né? As figuras geométricas, e agora nós vamos falar sobre a simetria. O que significa simetria? Eu tenho um livro aqui, o eu gosto muito desse livro. Ele diz assim: uma figura é simétrica quando um eixo central também é chamado de eixo de simetria e divide em duas partes iguais ou opostas. Aqui ele diz que são um eixo de simetria. Eu tenho um círculo e tenho um eixo de simetria bem aqui no meio, ó. Isso aqui eu posso dizer que é um eixo de simetria. Já eu tenho um outro círculo muito parecido e ele já não tem o eixo de simetria, mas eu posso fazer. Eu posso dobrá-lo, ele ao meio, e fazer um eixo de simetria. Veja que as partes ficaram bem iguais, ó. Bem iguaizinha. A gente tem que ficar, porque ainda ficou uma parte branquinha, ó. Então, isso aqui é o eixo de simetria. Nesse mesmo livro, como a gente estava lendo, diz assim, ó, existe simetria na natureza. E realmente, a borboleta é um exemplo disso. As borboletas são simétricas, são perfeitinhas. O besouro também é um animal simétrico. E nas coisas criadas pelo ser humano, também tem coisas criadas pelo ser humano que são simétricas. Por exemplo, aqui, esse livro mostra um troféu. O troféu, se colocar um eixo de simetria bem ao meio, ele fica uma figura simétrica. E aqui, esse teatro. Assim também, nós temos umas outras figuras que são simétricos. Por exemplo, quando a gente não sabe muito desenhar, nós usamos o papel quadriculado. Ó, quadrículas que chamam, né? Então, um lado desenho a casa, com o eixo de simetria, desenha outro. Basta contar os quadradinhos que foram usados. Mesma coisa que a árvore, ó. Você foi feito um lado e a pessoa fez o outro. Esses são as figuras simétricas. E voltando aqui para o nosso livro, vamos ler aqui no nosso livro, lá na página 103 diz assim: leia o trecho de um poema. Simetria. A simetria perfeita no mundo se faz. Só que não se endireita é a falta de paz. Simetria quase perfeita. Esse livro é de Lucas Mateus Bispo, e ele escreveu um livro Simetria, e ele coloca no Varal de Poesia, e aqui também está o endereço eletrônico que você pode pesquisar. E o Vivendo Valores do nosso livro diz assim: viva em paz com seus colegas. Vivemos, né, em paz com os nossos colegas. Já aqui, o livro logo lhe ensina a fazer uma simetria. Ele pede para você pegar uma folha, ó, uma folha em branco, A4, dobra ela ao meio, uma folha de papel, ó, uma folha de papel foi dobrada ao meio e nela foi feito um desenho. E depois o desenho foi recortado. Contorne a figura que será obtida quando esse recorte for desdobrado. Olhe como foi. Um papel
foi dobrado ao meio para achar o eixo da simetria do papel, né? Ó, vou deixar bem aqui. E nesse papel, não ficou direito ainda, tem que ser bem direitinho, ponta com ponta, para ficar bem direitinho. Ó, e nesse papel foi desenhado, foi feito um desenho. Vamos colocar que seja uma estrela, tá? Aqui, 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 aqui e aqui. Foi feito esse ladinho aqui. E agora nós vamos recortar esse desenho. Eu vou recortar esse desenho que eu fiz. Será que ele vai ficar simétrico? Hein? Vamos ver se ele vai ficar parecido com o do livro. Primeira coisa, o papel que foi dobrado ao meio se abriu, ó. Olha aqui, ele se abriu, ó, tá? E dele, vou botar bem aqui, e dele foi feito uma figura, e a figura está aqui. Olha a figura que foi feita. Uma estrela, só que essa estrela ficou muito abertinha aqui, né? Era para ter fechado mais. Ó, uma estrela. O mesmo lado que eu desenhei aqui, eu recortei do outro lado. Então, eles ficaram, ó, ficou uma figura simétrica. Então, esse é o sentido da simetria. Se você quiser desenhar outra coisa, você pega o papel, geralmente a gente faz assim, ó, de comprido, e desenhar, vamos supor que nós vamos desenhar um boneco. Vamos ver como é que sai? Ó, fez o lado da cabeça, só que vai ficar grande. Cabeça, a mão, corpo e a pé. Olha só. Será que vai sair um boneco daqui? Vamos lá recortar? Então a gente vai ver se o boneco ele se torna simétrico aqui nessa figura que eu fiz, tá? E geralmente a simetria acontece dessa forma. Você desenha um lado e quando você abre, o desenho sai perfeito. Ó, olha aqui como ficou. A cabeça aqui ficou um coraçãozinho, ó. Isso é bom também para o coração. A gente desenha um coração rapidinho. Olha como ficou o nosso bonequinho, ó. Aqui ao meio é o eixo da simetria. E eles ficaram perfeitos. Outra para você aprender a fazer um coração, que a tia já ensinou lá na sala, é isso. Você dobra o papel ao meio, ó. Isso fica tão fácil você desenhar um coração. Muitas pessoas não sabem desenhar um coração, né? Aí é só dobrar o papel ao meio e desenhar, olha, um lado do coração. E você recorta e logo vai sair um coração. Eu já desenho um coração assim, sem desenhar. Eu já dobro o papel ao meio e já vou recortando e já sai um coração perfeito. Olha só, o eixo da simetria, ó, que é o meio, e os lados do coração. Ainda vou escrever aqui, eu amo vocês. Vocês estão no meu coração. Então, o coração, ele é uma figura simétrica, né? E voltando para o nosso livro, que aqui virou
uma bagunça de papel. Vou deixar aqui, depois eu pego. E voltando para o nosso livro, vamos colocar as figuras aqui simétricas que nós desenhamos aqui. Vamos deixá-la aqui, qualquer coisa nós iremos precisar. Mudando de folha, lá para a página 104, você vai ligar as figuras que se completam. As figuras das borboletas, olha, a borboleta verde se completa com o outro lado da borboleta verde. A amarela com a amarela. E a azul com a azul. Só o complemento delas. Já que as borboletas não são animais simétricos, né? Então elas só se completam. Já na segunda questão, você vai pintar a metade que falta de cada figura, de maneira que elas fiquem com a mesma cor de cada lado da linha vertical. Olha só, o eixo da simetria bem no meio da flor, e o que está faltando é você colorir da mesma forma que está desse outro lado. Aí você vai usar o vermelho, o laranja, o vermelho, o laranja e o vermelho. E o meio da flor é o amarelo, tá? Já na outra figura, você vai usar as mesmas cores que está aqui do rostinho do palhaço. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 cores. Ainda tem o branco, né? Então você vai pintar o chapéu de amarelinho, seguir a mesma ordem daqui. O cabelinho de azul, o nariz de vermelho, a bolinha do rosto, o blush de rosa e o rosto de salmão, cor de pele, né? Como chamam, salmão, cor de pele. E a boca, aqui está branca, né? Continua branca. Aí, aqui nós temos 2 desenhos simétricos. E você vai fazer a simetria nas cores. Virando a folha para a página 104. Lembram do quadriculado que eu mostrei para vocês? A quadrícula, né? O papel quadriculado. Aqui o livro, nosso livro já nos mostra, ó. Terceira questão. Desenhe a metade que falta da casa, de maneira que um lado da linha azul, que é o eixo de simetria, siga o espelho do outro lado. Quando você quer ver o outro lado, é só você colocar um espelho, se torna a simetria. Depois pinte a casinha. Aí o livro ainda dá uma dica. Não se esqueça de deixar com a mesma cor as peças espelhadas dos 2 lados da linha. Então você faz assim, ó. Se esse lado aqui tem 3 quadradinhos, você vai fazer o triângulo até 3 quadradinhos. Você vai cortando, vai contando os quadradinhos que a casa está tomando espaço, olha. Já a parte da frente, 1, 2, 3 quadradinhos. Então, você vai desenhar a linha no 3º quadradinho e fechar. E a mesma cor que você pintar um lado, você vai pintar o outro. Se você pinta de amarelo aqui, você vai pintar de amarelo do outro lado. Se pinta de vermelho esse lado, você vai pintar de vermelho o outro também, tá? E a 4ª questão, pinte 5 quadradinhos de sua escolha no lado esquerdo da malha a seguir. Aqui você vai pintar somente 5 quadradinhos de sua escolha do lado esquerdo. Qual é o lado esquerdo? Esse ladinho aqui, né? Você vê o seu lado esquerdo e pinte. Agora, troque com um colega, com a sua malha, e pinte 5 quadradinhos do lado direito, da maneira que um lado de linha azul seja o espelho da outra. É o seguinte,
Como nós não estamos juntinhos, nós vamos fazer sozinhos esses aqui, tá bom? Nós vamos pintar 5 quadradinhos. Olha, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pintar 5 quadradinhos. E eu vou pintar do outro lado a mesma quantidade, do jeito que eu fiz aqui, ó, para ficar semelhantes, ó, entendeu? Pintei 5 quadradinhos. Ficou igual? Deu para entender? Então, é isso que o livro quer, que você faça a mesma figura do lado esquerdo e espelhe do lado direito. Então, a mesma figura, que sejam simétricas. Virando a folha para a página 106, essa página 106 aqui, nós vamos fazer somente amanhã, porque nós vamos destacar o material lá da folha de trás, lá do material de apoio, né? Material complementar. E vamos fazer essas figuras aqui, tá bom? Por aqui, a nossa aula de simetria fica por enquanto só isso. E amanhã nós vamos ter que separar esse material aqui complementar. Deixa eu ver se eu acho ele bem aqui. Já fizemos as nossas figuras geométricas e achando ele, ó, a simetria, mas somente amanhã, tá bom? E voltando aqui para o nosso livro Eu Gosto, tem várias atividades aqui, ó, que eu posso mostrar para vocês, que se torna uma figura simétrica. Olha, simetria, o eixo da simetria. Aqui tem 2 eixos de simetria. A estrela tem vários eixos de simetria. Essa figura aqui tem vários eixos de simetria. Cada linha dessa aí é um eixo de simetria. Tanto que ela pode dobrar, dobrar, dobrar todinhas e ficar bem pequenina. Aqui tem 4. A folhinha, o peixe, ó, tem um eixo de simetria. E essa atividade aqui, ela é muito boa também. É igual a que tem no nosso livro, para você continuar a sequência. Mas não, você não vai fazer, eu só estou mostrando as figuras simétricas aqui para você, ó. É uma continuidade, você pinta, você faz do mesmo jeitinho que você começou. E usando esse papel quadriculado, é muito bom. Melhor ainda, o desenho fica muito melhor. Olha, papel quadriculado, dá pra gente fazer vários desenhos nele. E esses desenhos se tornam todos simétricos, tá bom? Então, vamos ficar aqui com a nossa figura. Você tenta fazer aí na sua casinha, ó. Tenta fazer um coração, dobra uma folha no meio, desenha e depois recorta. E fica um coração. A mesma coisa aqui, se você quiser fazer um círculo, você dobra, ó. Dobrou a folha ao meio, você desenha uma lua, uma metade de uma lua, ó. Quer fazer um círculo? Desenha metade de uma lua e você vai recortar. E vai ficar um círculo perfeito. Esse meu círculo não vai sair muito não, porque eu dei uma quebradinha bem aqui. Não vai ficar muito redondinho não. Ó, viu como é fácil? As figuras simétricas são bem facilzinhos de trabalhar, tá bom? Então, se você quiser treinar, pegue uma folha de papel A4, dobre no meio
e faça qualquer desenho e recorte. E veja se saiu simétrico, tá bom? Então, até amanhã, na nossa próxima aula, com o nosso material complementar no nosso livro. Tchauzinho, beijinhos.